Conexão Mota. Vivemos em um mundo complexo e em constante mudança. No Conexão Mota, eu recebo convidados especiais para falar de temas que afetam sua vida e seu futuro, sempre em linguagem clara e buscando a verdade. Hoje, nosso assunto é o direito na fronteira da tecnologia. Por isso, eu recebo Emerson Grigoletti, advogado especialista na área de direito digital, e André Marsiglia, advogado constitucionalista. Grigoletti, Marsiglia, sejam muito bem-vindos. E para colocar a bola em jogo, eu pergunto a vocês, como é esse relacionamento do direito com a tecnologia? A tecnologia dispara na frente, o direito tenta acompanhar. Eu queria ouvir a visão de vocês. Olha, Mota, eu sempre digo que o direito é o último a dar a resposta, porque ele tem essa dificuldade de ser dinâmico, até porque ele responde a uma resposta legislativa, né? Então, primeiro tem o legislador que vai, enfim, faz uma lei, depois o direito aplica aquelas leis. Esse é um processo demorado. Então, o processo tecnológico sempre, a meu ver, está na frente do direito. Eu me recordo que há um tempo atrás, por exemplo, o STF julgou um caso em que o CD-ROM não estaria mais, ele seria considerado acessório a publicações impressas. Isso há alguns anos atrás, não tem nem mais impresso quase, e muito menos o CD-ROM, quer dizer, a tecnologia não existe mais. Então, esse me parece ser um ponto relevante. O direito ele precisa se adaptar à tecnologia, mas se ele correr atrás, ele acaba atropelando a tranquilidade necessária para se julgar de forma prudente as coisas. E me parece que principalmente quando isso acontece, quando o legislador ou um julgador tenta adivinhar a direção da tecnologia, né? Tenta ele ser uma espécie de projetista do futuro. Emerson, você tem um passado como profissional de tecnologia antes de entrar no direito. Queria a sua perspectiva sobre isso. Exato, Mota. Primeiramente, um prazer estar aqui com você, com o doutor André. Realmente, essa parte é muito complexa, Mota. Eu vivi, basicamente, passei por todas essas fases, né, da criação do direito digital. Logo que eu saí da faculdade em 2002, né, a gente não falava nem direito digital, a gente falava direito de informática, direito computacional, que era uma coisa muito primária, né? E na própria faculdade foi bem interessante, porque a gente conversando com os professores, né, professor, eu gostaria de atuar nessa área, né? Os professores desestimulavam, inclusive. Falavam, imagina, isso aí não vai pegar, isso não vai acontecer, isso é uma coisa de doido. A gente falava, nossa, pode vir um... Que ano foi isso? 2002, né? Faz bastante tempo. Mas não tanto tempo assim, né? E os professores desestimulavam completamente. Quando eu cheguei a falar, nossa, professor, pode ser que um dia o processo se torne eletrônico. Ah, imagina, isso nunca vai pegar. Né? E não demorou muito, em 2002 aconteceu isso, em 2006 já saiu a Lei 11.419, que institucionalizou o peticionamento eletrônico em todos os tribunais do país, coisa de 4 anos depois estava ali. E ainda assim insistiam muito que isso não ia pegar, que isso não ia virar moda, vamos dizer assim, né? E acabou pegando, né? A gente vive hoje, respira tecnologia, praticamente nada que a gente faz sem, pelo menos, ter algum suporte, algum envolvimento com tecnologia. Eu queria fazer uma pergunta importante para vocês que muita gente se faz, né? O Brasil já tem a legislação que precisa para lidar com internet e com redes, ou nós precisamos ainda de mais alguma coisa? Porque apesar da gente já ter leis que tratam disso, eu vou perguntar a vocês depois sobre isso, tem gente que ainda diz que a internet é uma terra sem lei. A internet é uma terra sem lei? Eu entendo que não. Eu entendo se a internet é uma terra sem lei, o Brasil, então, é inteiro uma terra sem lei. Porque a internet, ela não está fora do Brasil, né? Não existe um mundo digital apartado do Brasil. Isso é apenas, a gente fala dessa forma, mas isso não existe na prática do direito. É claro que leis, a tecnologia, ela vai atualizando e tende a atualizar a legislação e mesmo a aplicação do direito. Até mesmo a forma de nós agirmos em relação ao direito. Eu estava outro dia, Mota, conversando com um amigo e dizendo isso. Você pega um médico, por exemplo, de 1920, coloca ele hoje conversando com um médico, eles não conseguem ter um minuto de papo.
ou vice-versa. Se levar um médico de hoje para 1920, ele vai ficar assustadíssimo. Você pega um advogado de 1920, coloca hoje aqui, ele estaria conversando tranquilamente conosco, opa, e talvez até falando da mesma forma, empolada, com juridiquês e etc. Então, os advogados, eles também precisam abrir mão, e o mundo, o universo jurídico, de uma certa burocracia, até linguística ou formalismos, etc., dos quais muitas vezes eles se nutrem. Mas a legislação precisa se dinamizar. Isso é uma coisa completamente diferente de dizer que não existe legislação. Ela pode não ser a que nós queremos, mas ela existe. Justamente o trabalho do juiz é adaptar a legislação que existe ao mundo que nós vivemos. É curioso essa observação que você fez. Eu queria fazer um comentário antes de passar para o Emerson, porque eu estou pensando aqui, a legislação é como se fosse um software da sociedade. E você observou agora uma coisa interessante, porque se você pegar, você disse, se você pegar um médico de antigamente, o médico agora, eles não conseguem conversar. Se você for em 1920 e pegar uma pessoa de tecnologia, ela não consegue nem dizer bom dia para uma pessoa de tecnologia de hoje, né? Mas no direito isso permanece. E nós que somos leigos, a gente leva um choque toda vez que nós somos obrigados a ler alguma peça escrita em juridiquês. Há uns 2 meses atrás, eu publiquei um artigo, e o motivo principal do artigo foi o uso da palavra alhures, que eu achei numa peça, né, jurídica, que foi a primeira vez na minha vida que eu encontrei, eu juro para vocês, eu nunca tinha lido essa palavra, alhures, e ela estava no meio de um documento jurídico. Enfim, Emerson, a internet é terra sem lei? Imagina, Mota. Esse, inclusive, é um tema que a gente discute bastante, inclusive, nas aulas, né? Que eu também sou professor nessa área de direito digital. E a gente dá, inclusive, treinamento para advogados para atuação, para eles ensinando eles como que eles atuam na área de direito digital. E um dos primeiros pontos que a gente começa na aula é justamente esse. Essa verdadeira falácia de que não existe legislação. Só para vocês terem uma ideia da quantidade de legislação que a gente tem. Vamos passar por cima, não vou esgotar ali. Mas dá para montar quase o vademecum ali, a bem dizer, direito digital. Nós temos a lei, vamos começar lá atrás, né? A Lei 9.099/95, que instituiu os juizados especiais cíveis, ela também abriu espaço para a abertura de juizados especiais federais, né? Essa norma lá atrás, né, por força dos princípios da celeridade e economia processual, ela permitiu que fosse feito o início do peticionamento eletrônico ainda em 2006. Posteriormente, nós tivemos a Lei de Peticionamento Eletrônico, a 11.419/06, que tratava justamente do peticionamento eletrônico nos tribunais. Isso evoluiu, mas antes até muito disso já tinha legislação no país. Nós temos a Lei 9.609 e a 9.610 de 98, né? Ou seja, muito antes de haver inclusive redes sociais, que já fazia a regulamentação do software, né? Que é a lei de software, ela é interpretada junto com a lei de direito autoral, porque foi reconhecido o software como propriedade autoral. Então, desde 98 a gente já tinha essa legislação farta sobre o software. E ali tem coisas que às vezes os advogados nem imaginam, né? A gente vai fazer, por exemplo, uma parte de uma empresa contrata para fazer um determinado contrato para ele desenvolver um sistema. Que contrato que você vai fazer? Compra e venda? Não, a lei já especifica isso desde 98, Monta. Né? Existe a licença de uso de software, a licença de comercialização de software e o contrato de transferência de tecnologia. Então, é uma norma muito antiga. Você vê como eu sou antigo. Eu sou da época que não existia essa lei e que isso era motivo de debate. Exato. E de 98, né? Então, nossa, mas não tem legislação. Lógico que tem. E a gente foi seguindo esse caminho, né? A partir de 2014, nós tivemos o Marco Civil da Internet, que ali sim foi um grande diferencial. O pessoal até trata isso como uma espécie de constituição da internet, mas não é bem isso, né? Porque nós temos a Constituição anterior a ela. Mas ali também tem praticamente regulamentação de tudo, né? E até coisas que o pessoal às vezes nem imagina. O próprio Marco Civil da Internet, que é uma lei de 2014, vejam só, faz bastante tempo, ela trata de situações corriqueiras do dia de hoje, quando as redes sociais estavam iniciando ainda. Por exemplo, shadow ban. Quem nunca ouviu falar no tal do shadow ban, né? Que é aquela diminuição de engajamento das redes sociais. O Marco Civil da Internet já tinha essa regulação e proibição, inclusive. A grande diferença é que ele não fala shadow ban. O Marco Civil da Internet proíbe a mitigação de tráfego. Então, a mitigação de tráfego... Exatamente. Bom, letra morta, né? O artigo 9... É letra morta, letra morta. E ele, inclusive, traz uma série de especificações e responsabilizações quando há essa ocorrência. Só que o nome é diferente, é mitigação de tráfego, porque você abala o tráfego. Então... Deixa eu aproveitar esse gancho, só abrir um parênteses rápido, não perca o fio da meada, não.
Mas, num caso como esse, né, como é que... eu vejo que é um momento em que a lei é desafiada pela tecnologia, né? Como é que você comprova que você está sofrendo um shadow ban? Porque todo mundo que não é de esquerda, eu acho que é justo dizer, e usa a rede social, já passou por esse momento. Eu passei, mais ou menos por volta de outubro, novembro de 2022, as suas postagens. Você posta uma coisa, tem 4.000 curtidas, 5.000, e durante muito tempo, de repente, você passa a ter 15 curtidas, 2 curtidas. As pessoas dizem, eu vou lá, tento te procurar na busca e o seu nome não aparece. Como é que... É possível se comprovar isso e fazer valer esse artigo? Olha que interessante, Mota. Não só é possível, como o judiciário já decidiu e houve condenações, inclusive, né, em primeira e em segunda instância, reconhecendo, o próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já tem acórdão transitado em julgado, onde houve condenação pela ocorrência da mitigação de tráfico, que é o famoso shadow ban. E, enfim, tem uma série de situações processuais, técnicas ali, que são utilizadas para conseguir essa comprovação. Mas, via de regra, com perícia. É possível identificar esse impacto em uma rede social. Para um influenciador, para um jornalista, é óbvio que isso vai contar muito, né? Porque, afinal de contas, vai afetar diretamente o público, ele não consegue. É um processo custoso, obviamente, né? Porque perícia não é barato, ainda mais na área de tecnologia, ela acaba saindo um pouco mais onerosa, mas, através de perícia, é possível, sim, haver essa comprovação, né, de queda, né, dessa diferença, dessa disparidade, inclusive entrar com Isso vale também para a desmonetização? A desmonetização é um pouquinho diferente, né? Porque aí o contrato, né, os termos de uso ali é uma espécie de parceria, então depende muito de caso a caso, o motivo que levou isso, né? Agora, uma observação, Mota, muitas vezes isso acontece, isso dia a dia dos influenciadores, sobretudo como você falou, né? Influenciadores mais de direita, de alguma forma eles são impedidos de postar, ou não conseguem mais fazer uma live, não tem a informação. Quer dizer, então o sigilo, que também, a relação de sigilo entre a plataforma e o que ela faz com o seu usuário hoje é um imenso problema. Não há uma informação, a pessoa não sabe por que está vivenciando aquele problema, e se pergunta, ninguém responde. Muitas vezes a via judicial acaba sendo uma alternativa para descobrir o que está acontecendo. E quantas não são as vezes que, ao acionar o judiciário, a plataforma, ao invés de explicar, ela prefere fazer com que volte-se a dar o direito do influenciador fazer a sua live e tal, do que dizer por que aquilo caiu, porque ela não tem essa explicação. Então acontece, muitas vezes, de a resposta judicial ser positiva em razão da ausência de qualquer justificativa nas suas políticas ou na legislação por parte das plataformas. Então, quando a gente fala muitas vezes em regulação de redes, a gente deveria pensar em coisas assim. Essa relação de sigilo que existe entre o que a plataforma faz com os seus usuários e a utilização profissional até mesmo desses usuários das redes é terrível. E isso devia ser objeto de uma regulação, mas não, a gente está pensando em controlar conteúdo em vez de trazer transparência. Isso é um ponto muito interessante, porque quando toda a discussão que eu testemunho sobre regulamentação de rede social tem sempre como justificativa o combate ao tal discurso de ódio e as fake news. Nunca é para garantir o direito do cidadão, do usuário, de se expressar, de colocar o seu conteúdo e de que esse conteúdo seja alcançado por outros. Eu tive uma situação, não vou dizer aqui qual foi a rede, mas eu subitamente fui desmonetizado. As minhas redes cresceram bastante e quando elas estavam lá em cima, uma determinada rede me desmonetizou. E eu segui exatamente todos os procedimentos que ela recomenda. Fui lá, preenchi um formulário, mandei mensagem para o Helpdesk, aí recebi de volta a seguinte explicação: você violou os nossos termos da comunidade. Aí eu perguntei, mas qual foi o termo que eu violei? Não, a gente não pode te dizer. Tudo bem, qual foi a postagem que violou? Não, nós não podemos te dizer. E eu fiquei nisso durante uns 3 meses, 3 ou 4 meses. Eu troquei dezenas de mensagens, até publiquei um artigo com uma troca de mensagens, porque é cômica a troca de mensagens, né? Me parece que era um call center terceirizado na Índia, que fazia... até o inglês é complicado. E muito bem, muito tempo depois eu tive a chance de conversar com uma pessoa, um executivo desta rede social, e ele me disse o seguinte: olha, Alberto, é isso mesmo.
nós não podemos dizer para você, porque você foi desmonetizado, pelo mesmo motivo que a polícia não diz a um fraudador que foi preso onde foi que o fraudador errou. Porque se a gente disser isso, se a polícia disser isso, o fraudador agora vai saber como burlar a polícia. Eu achei a comparação horrorosa. Sim. Quer dizer, a rede social está me comparando a um fraudador. Mas eu nem sei o que foi que eu fiz. E assim, eu não sou exatamente a pessoa mais exaltada da internet. Eu não costumo usar palavrão, porque eu não uso em casa, não uso nos meus relacionamentos. Eu não costumo sentir raiva das pessoas. Então, a minha rede social, elas transmitem isso. Agora, existe alguma espécie... Bom, aí eu quero trazer para vocês o seguinte. Por um lado, as redes sociais são ambientes de empresas privadas, entra quem quer. Elas têm lá seus termos e condições que ninguém lê, né? Ninguém vai abrir aquelas páginas para ler tudo. Por outro lado, você tem essa insegurança. E aí, os legisladores, em vez de tentar ajudar o usuário, eles estão fazendo uma regulamentação discutida para beneficiar eles, os políticos, para impedi-los de serem atacados e para dar às redes sociais, corrija se eu estiver errado, o que está sendo proposto vai legitimar essa atitude das redes sociais. Elas vão ter muito mais moral agora para tirar do ar o que eles quiserem e não vão ter nem que responder às minhas indagações. É isso mesmo? Eu estou com o panorama correto? Eu entendo que sim, porque a grande celeuma, inclusive, está sendo discutida essa semana no Supremo, essa questão do artigo 19 do Marco Civil da Internet, porque digo até que essa foi uma das leis mais democráticas que nós tivemos, Mota. Foram anos ali, quase uma década de debate intenso, inclusive do ponto de vista técnico, para que soubesse das empresas o que seria bom para todo mundo, para as empresas e para os direitos fundamentais, sobretudo a liberdade de expressão. E ficou decidido o seguinte, que eles somente poderiam ser responsabilizados pela remoção do conteúdo a partir do momento em que ele recebe uma ordem judicial para retirar o conteúdo específico e deixa de cumprir essa decisão. Né? Mas aí se discutiu muito, inclusive, aprofundando. Nossa, mas em situações graves, né? Por exemplo, uma exposição de nudez ou de algum ato sexual que possa expor a intimidade e privacidade. Pois bem, o legislador, debatendo isso, falou assim, então vamos criar um mecanismo específico para isso. E criaram o artigo 21, que diz o quê? Nos casos em que há vazamento de conteúdo de nudez ou de atividade sexual do usuário, né, do ofendido ali, ele mesmo pode acionar o desenvolvedor, o proprietário da plataforma, através de notificação extrajudicial e tirar e solicitar a remoção do conteúdo. Né? E elas podem e devem fazer conforme a lei. Então garantiu-se ali um equilíbrio entre a liberdade de expressão e o direito à privacidade e intimidade, porque de fato acontecem essas situações e o impacto na internet é muito grande. Agora querem simplesmente tirar isso, né? E impor, mesmo com esse artigo 19, as plataformas, de forma geral, elas acabavam criando um ambiente, nós precisamos remover isso, porque senão nós seremos responsabilizados, né, distorcendo o artigo, porque não é isso que ele diz, e agora, pelo jeito, vai ser decidido dessa maneira, né, que toda essa situação agora vai ser de responsabilidade das empresas. Então, se o pessoal já estava sofrendo com censura antes, porque eles já tinham receio de sofrer qualquer responsabilidade, vai ficar muito pior agora, né? Porque, óbvio, a empresa, o sangue da empresa é lucro e ninguém vai querer ficar pagando multa, pagando indenização adoidado aí. Então, a chance, né, a possibilidade e provavelmente uma certeza de que vai haver uma censura em massa é muito grande, porque as plataformas, com certeza, qualquer conteúdo que eles acharem que possa causar um dano, eles vão acabar entrando com verdadeiros editores, né, dos conteúdos. Então é um prejuízo imenso. E não atinge só as plataformas, né, atinge todas as empresas de tecnologia, o que é pior. Ou seja, se eles já estavam errando com o que é objetivo, imagina agora que vai se entregar às plataformas uma carta em branco para que eles possam tirar tudo que é desinformação, discurso de ódio, fake news e negacionismo. Agora, negacionismo, fake news, desinformação e discurso de ódio não está na nossa legislação. Então, nenhuma desses conceitos existe juridicamente na legislação. Então, se aquilo que está na legislação, eles já não contavam para a gente o que a gente estava violando e limitavam
seja o tráfego, seja o acesso ao exercício da sua liberdade de expressão, ao exercício da sua livre iniciativa nas plataformas, porque são plataformas que você exerce profissionalmente. Ali tem empresas que estão lá, que pagam para estar lá e pagam para o seu conteúdo ser divulgado. Então, a gente está falando aqui que não só de liberdade de expressão, mas livre iniciativa, de liberdade econômica, etc. Então, se as coisas objetivas já não estavam claras, já não nos eram contadas, imagina agora que as plataformas vão ser obrigadas a retirar também o que é subjetivo. Então piora ainda mais a situação, sem dúvida, do exercício de qualquer liberdade dentro do país. E isso mostra, de alguma forma, como às vezes a legislação ela precisa esperar um pouco. Né? A gente fala aqui de tecnologia e, claro, o direito precisa se ajustar à tecnologia, mas às vezes o direito precisa esperar a tecnologia se acomodar minimamente para não legislar errado. Se você atropela ou tenta vencer a tecnologia na sua função legislativa, você erra. Você se precipita, né? Então, me parece que a gente está aqui diante desse caso. É necessário que a gente entenda primeiro a tecnologia, senão a gente vai acabar cometendo censura. E o que me impressiona, né? Eu trabalhei durante boa parte da minha carreira na área de tecnologia. Comecei em 1984 com cartão perfurado. Então, já vi muita coisa acontecer nessa área. E muito depois na minha vida eu passei a me interessar pelo assunto de segurança pública, né? Muita gente sabe disso. Não faltam leis no Brasil. E o Brasil é um país onde ainda morrem 40 mil pessoas assassinadas por ano, uma quantidade gigantesca de estupros, de assaltos. Pelo que eu vejo como leigo, não falta lei sobre ambiente digital, sobre tecnologia no Brasil. Ainda assim, eu acho que não passa uma semana sem que eu receba pelo WhatsApp alguém tentando me aplicar um golpe. Eu conheço uma senhora que caiu num golpe de falso sequestro pelo WhatsApp. Mandaram uma pessoa na casa dela recolher joias, cartão de crédito, tudo. É uma operação provavelmente organizada a partir de uma cela de um presídio, né, como costuma acontecer. Então, eu fico com a impressão de que essas regulamentações de tecnologia, elas nunca têm como objetivo real proteger o usuário. Né? Porque, me corrija se eu estiver errado, a proteção última do usuário está na legislação penal, né? nas penas, na caracterização daquela atividade como uma coisa ilegal, para a qual o criminoso vai sofrer uma pena. Se não há penalidade, se a gente tem criminosos dentro de uma cela de prisão usando as redes para aplicar golpes, que legislação que a gente vai poder fazer que vai resolver esse problema? Essa parte da legislação é bem interessante, né, Mota? Porque fica esse clima no ar de que não existe lei para tratar desses assuntos. Bom, a gente está construindo, inclusive, um tratado sobre liberdade de expressão e tratando de todas essas situações dentro do âmbito do direito digital, especialmente devido a essa situação toda que a gente vive. No aspecto civil, a pessoa pode responder por uma indenização por dano moral, ela pode responder por um direito de resposta, retificação, retratação. No âmbito criminal, apesar do pessoal falar muito não sobre injúria, calúnia e difamação, não existe só esses delitos que podem ser cometidos através do abuso do exercício da liberdade de expressão. Se eu falar para você que existe pelo menos 39 artigos dentro do Código Penal que são crimes que podem ocorrer por abuso do direito à liberdade de expressão, as pessoas ficam assustadas, mas de fato existe. Né? Nós temos aí, eu até fiz umas anotações aqui sobre a quantidade, né, desses delitos. Exemplos que podem ser citados aqui. Induzimento e instigação ao suicídio, é um crime que pode ser cometido pelo abuso do exercício da liberdade de expressão. A calúnia, difamação e injúria, que inclusive tem causas de aumento e diminuição de pena de até o triplo quando são cometidos na internet, então tem legislação específica para isso. Nós temos ali intimidação sistemática, que é o bullying virtual, né, que pode ocorrer também, está previsto no Código Penal, cyberbullying, crime de perseguição, ameaça, divulgação de segredo, induzimento à especulação, violação de direito autoral, ultraje a culto ou impedimento à perturbação de ato a ele relativo, impedimento e perturbação de cerimônia funerária, corrupção de menores, enfim, tem uma lista imensa, né, e até dos crimes aí, que são os crimes de ódio, né, o racismo, por exemplo, é um deles.
né? Porque quando você faz um ataque, essa história de discurso de ódio, que ela surgiu justamente lá depois, no pós-Segunda Guerra Mundial, para justamente acabar com esse problema que tinha étnico, de preconceito, etc., que veio muito forte desse momento em diante, são tipos penais que tratam de espécie de discurso de ódio. O crime de racismo, por exemplo, é um deles, né? Então, como que não tem legislação? Tem legislação para tudo, tem uma série de regulamentações, então, uma série de punições gravíssimas, inclusive, para quem abusa. Então, e qualquer pessoa que for vítima de uma atividade relacionada a qualquer um desses crimes, hoje basta documentar e recorrer à justiça. E pode ter, né, a punição tanto no âmbito penal quanto civil. Então não existe isso. Agora, não está suficiente. Nós temos 39 tipos legais que podem ser cometidos através do abuso da liberdade de expressão. E a gente só fica na calúnia, injúria e difamação e a gente quer criar mais dispositivos. Deixa eu te fazer uma pergunta prática. Se alguém que está nos ouvindo no ambiente virtual recebe uma ameaça, desculpe, ou sofre uma perseguição, ou é vítima de alguns desses crimes, qual é o procedimento? Qual é o passo a passo? O passo a passo é ela procurar um advogado para consultar em primeiro lugar, né? Porque ele que vai saber orientar e explicar o que tem que ser feito, o que deve ser coletado e como que ele vai produzir essa prova. Principalmente no meio digital tem muito problema em relação a isso. Muitas vezes o pessoal só vai lá, tira print e fala, só tem o print, a pessoa apagou. Então tem que ser rápido e tem que procurar um profissional especializado na área ou um advogado, de forma geral, qualquer advogado ele vai conseguir trabalhar e te explicar, né? Fazer uma ata notarial, coisas que faz com uma certa urgência para preservar essa prova, né? Garantir a cautela de provas para que ele possa depois promover as ações, né? Dá para fazer identificação dos perfis, enfim, uma pessoa que ele não consegue identificar quem que é, um perfil fake ou até um perfil verdadeiro, mas que ele não consegue identificar, é possível identificar a autoria e depois ele acionar, né, judicialmente, tanto na esfera civil quanto criminal. Então, esse é o primeiro passo. Procure um advogado que ele vai orientar você a trabalhar justamente dentro desse aspecto para que ele possa ajudar você a produzir essas provas e você poder tomar as atitudes cabíveis, né? Algumas coisas ele pode fazer pessoalmente com o advogado, dependendo dos crimes, né? Se for os crimes que são de ação penal privada, como a difamação, injúrias, crimes contra a honra de modo geral, e alguns outros depende do Ministério Público. Então, o advogado pode encaminhar isso, inclusive, um pedido de representação perante o MP ou uma notícia-crime demonstrando a ocorrência dessa situação para que o MP tome as providências cabíveis e o próprio Ministério Público, né? Porque muitas dessas ações são crimes de ação penal incondicionada, então o MP mesmo vai dar prosseguimento em relação a isso. Então isso tem que ficar frisado para o pessoal. Existe sim um arcabouço jurídico imenso de punição quando há abuso no exercício da liberdade de expressão. André. Olha, essa questão legislativa, eu acho que tem um equívoco de premissa aqui, né? Tem gente que, sobretudo na área tecnológica, pensa assim, nós precisamos fazer leis de tal maneira que o crime seja coibido ou que ele deixe de existir, ou seja, resolver o problema do crime. A lei não resolve crime. Se a lei resolvesse crime, não tinha lei. Então, o homicídio, matar alguém. Bom, se isso resolvesse e ninguém mais matasse, não ia precisar mais do artigo de homicídio. Então era uma vez só. E depois não precisava mais da lei. A lei existe porque ela não dá conta de resolver o crime. Ela existe justamente para punir o crime, reconhecendo a sua ineficiência em coibi-lo. Então a gente não pode ter uma fúria legislativa, uma ansiedade legislativa, quase uma crise de pânico legislativa em relação ao advento da tecnologia ou à propagação da tecnologia. Ai, meu Deus do céu, a tecnologia está aí, a gente precisa sair correndo para fazer uma lei. Muitas vezes o próprio parlamentar tem essa ansiedade para depois ir para a internet e falar que fez a lei ou que pôs a lei para rodar. E a gente tem aí um mar de leis inúteis e que não dão conta do problema e que não resolvem, que muitas vezes repetem as leis que nós já temos ou pioram as leis que nós já temos. Inclusive, nesse assunto de fake news, desinformação, é bem o caso. Temos diversos projetos de lei, um repetindo o outro e um pior que o outro. Então, esse me parece um ponto. E o outro é que as pessoas precisam entender isso. Quer dizer, se você antigamente tinha um jornal, falava de você ia lá, fazia o recorte do jornal e mandava para o seu advogado e falava, doutor, posso entrar com a ação? Agora você vai lá e faz o print e manda para o seu advogado. É a mesma coisa, né? Agora, eu só faria também uma pequena ponderação,
que eu, particularmente, não gosto da ideia de que exista um abuso da liberdade de expressão. Não é uma expressão do Gregoletti, isso se fala correntemente na jurisprudência, mas eu não gosto, porque eu tenho a seguinte opinião: a liberdade de expressão, ela parte de uma intenção de se manifestar, de criar debate. Isso nunca vai ser crime. Então, por exemplo, se você comete racismo, é porque você não partiu da ideia do debate ou da manifestação, você partiu da ideia de humilhar ou rebaixar o outro. Então, a liberdade, vamos dizer assim, a expressão aqui foi instrumento de crime, ela não foi intenção de debate. É inviável, dentro de uma opinião que intenciona se manifestar, você cometer racismo. Senão a gente começa a achar que a liberdade pode ser modulada, e aí não é mais liberdade. Eu gosto muito da definição que você deu no seu livro, Contra Toda Censura, né? Isso. Não, censura em toda parte. Censura por toda parte. Contra é do Gustavo Maltache, que é um grande amigo que prefacia meu livro também. São os dois livros maravilhosos, Censura por Toda Parte, do André Massiglia, e Contra Toda Censura, do Gustavo Maltache. Se você não tem esses dois livros, quando acabar o programa, vá comprar, e pode comprar na minha livraria online, livrariadorobertomota.com.br. Mas você fala que o limite da liberdade de expressão é o discurso que pede a extinção do outro. Eu achei uma definição excelente. Isso, exatamente, porque se você quer extinguir o outro, não tem debate. E a função da liberdade é justamente debater. Por isso que eu digo, até de forma, às vezes, um pouco polêmica, que eu digo, às vezes, assim, não existe opinião racista. Porque se a sua ideia é opinar, ser parte da ideia de opinar, não é possível que você cometa racismo dentro dessa intenção. Os crimes, inclusive, contra a honra, eles exigem. É que a nossa legislação é meio sucateada hoje em dia, né? Mas ele exige o dolo, exige justamente a intenção. Se a sua intenção é debater, você não pode ter uma intenção criminosa. Não cabe. Uma coisa não coincide com a outra. Então tem um problema também, que a gente tem legislação e a legislação ser deturpada. E aí a gente vai e faz uma outra. E aí a gente pensa em aplicar de acordo com a subjetividade do juiz. Então a gente vai deturpando tudo e acaba criando um caos, que dá a impressão de que a gente não tem lei. Você queria acrescentar alguma coisa, Emerson? Eu acho que é exatamente esse o ponto. Todos esses pontos que eu disse de crimes são situações que podem ser cometidas através da fala, por exemplo, ou de uma manifestação. Só que é óbvio que isso tem que ser preenchido os demais requisitos, o dolo, a intenção de fazer, né? O ânimos injuriande, difamande, caluniande, enfim, tudo tem que ser analisado, né? E observado também dentro do aspecto da Constituição, né? Porque inclusive existem limitações ali em relação à aplicação da lei penal, né? Por exemplo, é livre a liberdade para se manifestar em termos políticos, ideológicos, culturais. Então, existem esses requisitos que devem ser analisados, sobretudo. Mas eu frisei esses crimes justamente para que as pessoas entendam, Mota, para acabar definitivamente com essa história de que não tem crime. Eu achei excelente. Pode fazer tudo na internet, nunca não é punido, sim. Eu achei excelente. Tem muita condenação. Porque tem pessoas, por exemplo, para citar um exemplo assim que eu acho que é símbolo desta ignorância, tem pessoas que defendem a posição de que você só pode criar, tem que passar uma lei dizendo o seguinte, só pode criar conta na rede social se colocar o CPF. Porque aí, se a pessoa fizer alguma coisa errada, está lá o CPF e a polícia pode tomar providências. Aí eu sempre lembro, olha, tem gente que recebe ligação de falso sequestro através de uma linha telefônica. Todo mundo precisa ter um CPF para ter uma linha telefônica, né? O sujeito liga de um presídio. Uma coisa que é muito interessante, né, que pouco se fala também, nas aulas que a gente ministra para os advogados, inclusive, a gente trata do ambiente da Deep Web, né, da famosa Deep Web, né? O pessoal fica até com medo de entrar na Deep Web e a gente explica que não é isso, né? Enfim, e dá esse acesso porque lá a quantidade de informação é muito maior. Agora, é curioso, Mota, porque o que acontece? Dentro da Deep Web tem o quê? Fica tudo aberto, a gente tem acesso a um monte de conteúdo. Tem drugstore que vende cocaína, heroína, maconha. Tem loja que vende arma ilegal, né? Fuzil automático, granada, bazuca, enfim, tem de tudo lá. Paga com Bitcoin, né? Tem tráfico de criança, tem sequestro, encomenda de sequestro de criança, tem mercenários à venda na internet. É até engraçado porque no curso até o pessoal fala, os advogados falam, ô Emerson, mas será que chega, né, se comprar? Falo, olha, a chance da Polícia Federal chegar na sua porta junto provavelmente é muito grande. Mas existe isso.
E ninguém fala nada. E esses sites estão lá há décadas, né? Eu acompanho isso desde antes até da faculdade. Eu entrei na faculdade em 98. Antes eu já acompanhava toda essa movimentação e a gente via. E está lá até hoje, Mota. Então, qual que é o empenho do legislador em combater isso que é gravíssimo? Pedofilia e uma série de outras coisas. Ninguém toca nesse assunto. Não, mas aí não tem, é outra coisa. Ué, mas então não interessa. Está acontecendo ali. O foco é discurso de ódio e fake news. Discurso de ódio e fake news. Então são coisas assim repulsivas ali. Tem conteúdos que dá para acessar que são repulsivos. De vez em quando a gente vê operações da polícia, né, inclusive envolvendo a Polícia Federal, desbaratando redes de pedofilia online. Né? Ali sim teria que ser criada uma legislação robusta para atacar ali, conseguir identificar, porque ali é difícil a identificação de fato, né? Porque uma pessoa pode simplesmente configurar um computador, um servidor dele ali e servir ele ali próprio como servidor e passar a vender essas coisas absurdas. Então, tem umas coisas absurdas, e ali é gravíssimo. O problema não é que faltam leis, como bem disse o Grigoletti, ele elencou aí o tanto de lei que existe, e as pessoas que dizem que não existe lei sabem ler, ou deveriam, enfim, ter conhecimento disso. O problema não é que não existem as leis, é que não existem as leis que as pessoas que dizem que não existem as leis gostariam que existissem. Esse é o ponto. Isso não é dito de forma sincera. Então, aí toda uma movimentação do Estado em torno de cumprir-se a vontade dessas pessoas. Enfim, a sociedade não deveria funcionar assim. Então, é justo, André, a gente dizer que essa histeria legislativa, essa fúria legislativa, ela não parte nem de uma necessidade real e tampouco de uma vontade da maioria dos usuários. Ela tem origem bastante específica e a gente poderia dizer que ela vem da vontade de alguns atores públicos de se protegerem contra qualquer discurso adversário a eles. É isso? É isso. Olha, veja o que a gente está à beira de discutir com essa regulação das redes sociais. Agora o STF vai então discutir o artigo 19. O que diz, como bem disse o Grigoletti, o que diz o artigo 19? O artigo 19 diz que você precisa ter uma decisão judicial prévia para se excluir, por exemplo, conteúdo. Como é que se discute a constitucionalidade da exigência de uma decisão para excluir conteúdo? Quer dizer, seria até cômico. Nós estamos discutindo se é constitucional ter uma decisão judicial prévia para excluir conteúdo. Vai ser realmente chocante. Nós percebemos que o nosso Supremo Tribunal, ele entende que é inconstitucional a exigência de decisões judiciais. Quer dizer, como é que pode? Então, não faz nenhum sentido. Então, não há uma necessidade técnica de uma regulação, não há também uma demanda popular, tanto não há uma demanda popular que o Legislativo recusou o PL 2630 que regulava as redes, e se ele recusou, o Congresso fala por nós, nos representa, então nós todos recusamos. Então a demanda é de quem? A demanda, de fato, é de alguns atores que me parece desejarem, por meio dessa regulação, controle de conteúdo. Porque é isso que os projetos que nós temos vistos serem mais simpáticos a esses atores fazem. Né? Não buscam a transparência, não buscam a organização legislativa, mas buscam, de alguma forma, o controle de conteúdo pela eliminação de discursos ou de conceitos que são desinformação, discurso de ódio, enfim, conceitos que são subjetivos e possivelmente, então, organizados por um juiz ou pela plataforma de acordo com a necessidade, de acordo com a conveniência do momento. Porque é isso, eu posso entender que desinformação é informação e que informação é desinformação. Porque é um pouco assim. No jornalismo é isso, né? Num dia, aquilo que é informação, no dia seguinte está errado, e hoje o que está errado, no dia seguinte está certo, de acordo com a investigação, que é a função do jornalista fazer. Deixa eu só entender de vocês. Vamos tentar explicar para quem está nos assistindo de uma forma simples. Vamos supor que essa decisão vá adiante do jeito que parece que ela vai e que seja retirada a necessidade de uma decisão judicial para remoção de conteúdo. O que significa isso? Significa que as redes sociais vão poder retirar qualquer postagem que eu fizer e argumentar, não, nós retiramos porque achamos que aí tem um discurso de ódio.
É isso que vai acontecer? Mota, eu te diria que não é que as redes poderão, eu te diria que as redes farão. E sabe por que farão? Porque elas vão ter medo de não fazer. Esse é o grande problema. Se elas não fizerem... Se elas não fizerem, elas serão multadas ou suspensas. A gente tem aí casos como... Mas então, me ajuda aqui, eu estou pensando do ponto de vista prático. Eu coloco lá uma postagem criticando um determinado político, uma determinada figura pública. Aí a rede social vai ter que ter o seu departamento de julgamento de pensamento, tribunal mental. Eles vão se reunir, olha, essa postagem aqui, tira, não tira... aí eles resolvem, por exemplo, não tirar. Aí eles ficam sujeitos... Qual é a consequência? Eles ficam sujeitos a alguém de uma entidade estatal... eles se tornam responsáveis pelo conteúdo do usuário. Como se eles fossem coautores do meu... como se eles fossem os coautores. É exatamente nesse... É por isso que a discussão está sendo feita em torno da responsabilidade das plataformas. Então, as plataformas passam a ser autoras ou coautoras, enfim, responsáveis pela propagação daquele conteúdo que eles não retiraram. E aí, sim, isso vai ser avaliado judicialmente, né? Então, não vai haver mais uma avaliação necessariamente do conteúdo do usuário, mas vai haver uma avaliação judicial ou até mesmo administrativa, se a gente tiver um órgão regulador, de se as plataformas estão agindo corretamente ou não ao tirarem esses ou aqueles conteúdos. Só que, Mota, na dúvida, se eu sou um dono de plataforma, o que eu vou fazer? Eu vou retirar tudo que é polêmico, eu vou retirar tudo que tem certos termos que podem dar problema, vou retirar tudo que mencionam certas pessoas e assim por diante. Eu acho que a consequência lógica disso que você está descrevendo é o banimento. Olha, se eu estou tirando 90% das postagens desse cidadão aqui, desculpe, encerrada a conta e com isso você está criando uma justificativa legal para o banimento, né? Sim, Essa pessoa só posta coisas que são... Fica só a casca, né? Fica só a casca do usuário ali, mas ele não pode falar nada. E sequer temos, de novo, a questão que já era do sigilo, que a gente iniciou mencionando, nós teremos isso ainda multiplicado exponencialmente, porque sequer a plataforma terá necessariamente a obrigação de te comunicar por que isso está acontecendo com você. Agora, Emerson, você mencionou uma série de leis, né, todo um arcabouço legal que permite ao usuário que recorra, inclusive contra o shadow ban, inclusive contra o banimento. Mas se essa decisão for tomada, você tem aí um choque. Como é que... Então, essa parte é a pior de todas. O pessoal muitas vezes fica muito focado na questão de redes sociais, né? No impacto que a mudança desse artigo vai trazer nas redes sociais. Mas o problema é muito maior. Né? E às vezes, com todo respeito, eu acho que às vezes parece que tem autoridade que não faz ideia do que está fazendo nas decisões. Porque o Marco Civil da Internet, ele não regulamenta apenas redes sociais. Ele regulamenta os prestadores de serviço de conexão, que são as pessoas que conectam você na internet, e os prestadores de serviço de aplicação, que são os que criam, desenvolvem sistemas, não só aplicativos, mas sistemas web, softwares que trabalham com a internet, enfim, todo esse arcabouço. Toda a área de TI, de tecnologia, é atingida com isso, né? E a partir do momento que você faz uma alteração dessa, na base da canetada, sem discutir os efeitos prejudiciais para essas empresas, o impacto que isso vai trazer no segmento é imenso. Ultimamente eu tenho recebido muitas ligações de desenvolvedores desesperados. Dá um exemplo desse potencial impacto. Durante os últimos anos, 2, 3 anos, foi feito um empenho imenso das empresas de tecnologia para fazer uma implantação e o compliance em LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, para que houvesse garantia da proteção de dados dos usuários, para que, enfim, toda uma reestruturação de contratos, as licenças de uso, os termos e condições de uso, políticas de privacidade, políticas de cookie, como que trabalha. E os sistemas todos, inclusive o desenvolvimento dos sistemas também, foram feitos, criados determinados logs para reservar essas informações para que ele pudesse garantir uma maior transparência na proteção dos dados dos usuários. Quais dados, Emerson? Os dados que você faz um cadastro, por exemplo, num site, né? Ou me cadastrar ou comprar alguma coisa, você faz o seu cadastro. São dados pessoais ali, certo? E a lei especifica quais são dados pessoais, quais são dados pessoais sensíveis, dados anonimizados, etc. Então foi feito todo um empenho para fazer uma implantação para as empresas, tanto na perspectiva jurídica quanto do desenvolvimento dos sistemas, né?
com a ideia de que o artigo 19 garantia uma não responsabilização da empresa caso ela não tivesse determinada informação, né? Ou ela não cumprisse uma ordem judicial por não ter aquela informação. Mas garantia, olha, a gente não tem como cumprir e tal. Você não tem como atender uma ordem judicial porque você montou o seu sistema de acordo com o que mandava a LGPD. Exatamente. Então, a lei diz que essa informação eu não devo recolher nem armazenar. Exatamente. E agora, nesse novo cenário, pode vir uma ordem para você... Pode simplesmente vir uma nova ordem e exigir até mais do que a lei determina que você guarde. Ou seja, vai ter que ter uma reestruturação de todas as plataformas, todo o desenvolvimento, na parte de códigos mesmo, né? E também de contratos. Então, olha o impacto financeiro que isso traz para as empresas, né? Agora que estava tudo funcionando bonitinho, nossa, estou com a implantação 100%, o compliance da empresa está tudo ok, não tem risco de vazamento. Se tiver o risco de vazamento, a gente consegue fazer contenção para não sofrer uma multa da ANPD, da Agência Nacional de Proteção de Dados, que pode chegar até 50, 500 milhões de reais. Né? Tem toda uma infraestrutura para agora, de repente, não passa em mágica isso mudar do dia para a noite. Né? Então, nossa, vai ter que revisar. E mudar tudo em cima de uma decisão judicial que ninguém sabe quanto tempo dura, né? Quanto tempo dura e o que exatamente vai ser responsabilizado, né? Ou se vai vir alguma coisa pior até do que se espera, né? Qual que é o nível de responsabilização? O Congresso depois vai fazer alguma coisa, provavelmente vai ter uma reação e talvez até crie uma nova norma, mas aí provavelmente não vai ficar num artigo só, vai ter mais coisas. Então, assim, fica todo mundo louco, né? Isso afeta também empresas internacionais que prestam serviço aqui através da internet. Exato. Todo esse compliance, nossa, vamos ter que revisar. Agora você imagina, você pegar contratos diversos aí, milhares e milhares de páginas, ter que revisar tudo de novo e ver, nossa, quais cláusulas aqui enquadra. E no sistema, olha, vamos fazer uma revisão, o que você está guardando de log, o que tem, o que não tem, como que está, a questão do consentimento dos usuários, tem que pegar mais coisa, não tem. Você vai ter que fazer toda essa revisão. Isso é penoso, isso custa também, é oneroso. Então, não é só de rede social que a gente está falando, e até a própria imagem do Brasil, né, no exterior. Que empresa de tecnologia em sã consciência vai querer investir aqui? Não tem como. Os Correios. E sem processo legislativo, isso é importante. Sem processo legislativo. E depois isso pode mudar pelo legislativo. Se o legislativo depois fizer uma lei em cima disso, eu espero que faça, porque a gente vai ter, enfim, é necessário que isso venha do legislativo. Não era vontade do legislativo, a vontade dele era não fazer, mas ok, enfim, feito pelo STF, o legislativo poderá fazer e vai vigorar a do legislativo. Mas, ainda assim, durante esse tempo há toda uma insegurança. Enfim, uma lei que é feita, uma lei, né, entre aspas, que é feita por um tribunal, amanhã pode ser feita pelo próximo julgamento. Aquilo pode se alterar a qualquer tempo. Não tem nenhuma estabilidade. Como é que a gente fala de investimentos estrangeiros, de fato, em relação a isso? Eu me lembro, Mota, há um tempo atrás, uma empresa inglesa fez no escritório eles queriam fazer uma governança mundial. Então, vieram falar conosco, uma empresa de lugares do mundo inteiro vieram falar conosco para que a governança englobasse o Brasil. Eles desistiram. O Brasil foi o único país que não participou do projeto de governança dessa empresa. Então, é muito complicado explicar, inclusive, para um estrangeiro por que é assim, né? De que maneira que poderia ser diferente, enfim, como lidar com essa situação. Inclusive, difícil de fazer com que eles achem que isso que a gente está falando a verdade quando isso acontece. Isso me parece uma sentença de atraso. Me chama a atenção, sempre me chamou a atenção, o nível de desconhecimento das pessoas que estão legislando ou julgando casos envolvendo tecnologia, né? Ficou famoso o caso de uma delas, salvo engano, o autor do projeto 2630, né? O projeto das fake news, que se confundiu link com print. Eu acho que é dessa pessoa, salvo engano. E o que me espanta, e eu queria dividir esse espanto com vocês e pedir os seus comentários, é que nós estamos na fronteira de um novo mundo. Literalmente. Nos Estados Unidos já existe um carro sem motorista. É o carro elétrico da Tesla, que quando você coloca ele no modo de full self-driving, ele dirige sozinho. Você não precisa tocar no volante. O Elon Musk, há pouco tempo, anunciou o robotáxi, que é uma espécie de Uber
sem motorista. Você chama, ele vem e te pega. Como é que isso vai ser tratado aqui? A gente vai ter que ir no Detran tirar uma carteira de motorista para o carro que não tem motorista? Vai ser criada uma nova agência estatal de supervisão dos carros sem motorista? E indo mais além, né? Muito se fala sobre inteligência artificial aqui no Brasil, a gente ouve discursos em juridiquês que eu não entendo quase nada, falando alhures, mas quando eles falam sobre inteligência artificial, me parece que eles estão focados num pequeno, minúsculo segmento de aplicação da inteligência artificial, que é o uso de inteligência artificial em campanhas eleitorais. É só isso que os nossos parlamentares conseguem ver. Mas a gente está à beira de uma explosão do uso de inteligência artificial. Em certas situações, você não vai conseguir mais diferenciar se você está lidando com um humano ou com a inteligência artificial. E para colocar a última pimenta nessa salada aqui, o Elon Musk já disse que ele está desenvolvendo um robô humanoide. A Tesla já tem vários desses robôs trabalhando nas linhas de montagem. E ele diz, entre 5 e 10 anos, todos nós vamos ter um robô para ajudar você a carregar malas, a fazer concertos na sua casa ou outros tipos de serviço. Como é que o nosso direito vai lidar com esse mundo novo? Você quer começar, André? Acho que a gente vai ter de começar pela discussão e não pela legislação. E esse é um ponto relevante até do início dessa conversa, de que a tecnologia ela vai à frente do direito, não tem jeito. Então, essa discussão já está havendo até, Mota, no território, por exemplo, do direito autoral e do direito de imagem. Então, por exemplo, textos, inclusive isso impacta até o jornalismo, mas textos que são feitos por inteligência artificial, quem é o autor? De quem é o direito autoral disso? Ou imagens que são produzidas por inteligência artificial, quem é o autor? O autor é o robô? Como é que então, ou quem é o dono do robô? É quem acionou, é quem apertou o botão do robô? O robô vai ter existência jurídica? Ele vai se tornar uma pessoa? Uma personalidade? Eu vou pagar para o robô? Como é que faz? Então, essa discussão está, nesse momento, inclusive, sobretudo nos Estados Unidos, sendo feita com muita profundidade. Não é o momento, então, de se fazer uma legislação, porque a gente não conhece ainda o resultado dessas discussões. E o próprio Marco Civil, quando ele ficou pronto, ele foi tão importante porque ele foi resultado de decisões judiciais relevantíssimas do STJ, inclusive, sobretudo da ministra Nancy Andrighi, que tratou muito desse tema. Muitos dos artigos que estavam ali foram consequência das decisões do STJ, ou seja, aguardou-se a discussão para pensar na legislação. Aqui a gente quer pensar na legislação e fazer um órgão e etc. E depois discutir? Não, temos que começar pela discussão. Então, como é que vai ser o impacto disso? Como é que vai ser, inclusive, o impacto nos empregos? Essa é uma discussão que é, inclusive, filosófica. Até onde a gente vai topar que a inteligência artificial vá? É uma questão, inclusive... até onde a gente vai poder não topar. Não topar. Até onde a gente vai existir... Vamos proibir, por exemplo, carro sem motorista aqui no Brasil? Você vê esse cenário? Pois é. Como é que... Pois é, vai se proibir? Vai se ter uma atitude corporativa ou corporativista em relação a isso, como aconteceu, por exemplo, na discussão do Uber e táxi aqui no Brasil. Agora é robô e Uber. Como é que faz? Então, e até mesmo essas questões da inteligência artificial, mesmo em situações de guerra, em situações bélicas, enfim, a gente precisa talvez pensar do ponto de vista ético, inclusive na inteligência artificial, dos seus limites, como aconteceu, por exemplo, quando se discutiu célula-tronco, quando se discutiu, enfim, diversas questões outras de bioética que também foram relevantes. Então, o debate é relevante. No Brasil, o debate é a última coisa que se faz. Por isso que é tão comum que o judiciário vá adiante e deixe o legislativo para lá, porque as discussões não são importantes. Importante é a gente fazer uma lei. E não. O importante é a gente discutir, aprofundar, esmiuçar e depois pensar numa lei. Isso é muito interessante porque tem inúmeras implicações, entre elas, uma que você levantou agora, que é muito importante, de segurança e defesa nacional. Hoje já existem robôs autônomos nos Estados Unidos e eu outro dia vi um modelo da China que encosta um navio no litoral brasileiro, desembarca 500 desses robôs e em 3 dias o Brasil está sem energia, está sem água potável. Como é que a gente vai conseguir lidar com uma coisa dessa se a nossa legislação coibir a pesquisa, o desenvolvimento, o uso disso? Eu queria te ouvir, Emerson.
É interessante. E assim, primeiro, né? Eu vejo acontecer o que eu falei no passado, né? Quando eu saí da faculdade, deslumbrado com a tecnologia e falei, olha, isso aqui vai chegar no direito, né? Muita gente duvidou e chegou. E agora a gente está passando pelo mesmo momento da inteligência artificial. Agora, eu não quero aproveitar esse gancho, porque a gente já está se caminhando para o encerramento, então eu vou disparar a última pergunta para vocês, que essa é a mais instigante. A gente pode chegar num dia em que a inteligência artificial, para algumas aplicações, vai substituir os advogados ou até os magistrados? Eu tenho um problema com você, a gente acorda, olha, vamos submeter isso aqui ao nosso magistrado artificial, virtual, e como se fosse uma espécie de, como é que se chama, quando você propõe me fugiu agora a palavra, conciliação, né? Sim. O que você acha? Uma espécie de arbitramento. Arbitragem, isso. Arbitragem. Eu acho que em determinadas circunstâncias seria válido, Mota, pelo menos para fins de orientação das partes, né? Isso acontece na advocacia com frequência. Muitas vezes tem um determinado case lá, as partes estão brigando e às vezes os advogados, né, sentam das duas partes e conversam. Olha, doutor, você sabe o que vai dar, acontece isso, acontece aquilo. Tem casos que são bem delineados. Então a gente já sabe mais ou menos o resultado, o que vai dar, o que não vai dar, os riscos e benefícios para as partes e tenta fazer uma composição. Então, nessa parte eu acho que ajudaria bastante, sim, mas obviamente nada vai superar, né? Eu acho que ainda a empatia do ser humano, essa questão de trato com as questões mesmo, de resolver, de conciliar, é um traço humano, né? Puramente humano. Então, ainda que haja um certo... uma possibilidade de haver um arbitramento, eu acho que nada vai superar a gente ainda. Eu já vi, inclusive, o próprio Elon Musk, uma vez numa entrevista, dizendo que vai chegar um momento em que as pessoas terão de receber uma espécie de Bolsa Família, mais ou menos, porque não vai ter empregos e tal. Então, essas projeções, eu sempre... receio, porque elas são projeções vistas com a imagem que a gente tem hoje do futuro. Exato. Mas no futuro nós seremos outros, né? Eu acho que um bom exemplo é pensarmos, por exemplo, na música. Há um tempo atrás, buscava-se com a tecnologia, as músicas eram gravadas, todos os ruídos eram tirados, todas as desafinações eram arrumadas, tudo era consertado e tal, era um deslumbramento com a tecnologia. Hoje em dia os músicos estão deixando o erro, porque o erro nos torna humanos. Essa é a grande diferença, Mota, de nós para qualquer inteligência artificial. Nós erramos. E é pelo erro que nos fazemos humanos. E nós sentimos falta de perceber o erro. Por isso que as pessoas gostam, às vezes, de ver os bastidores, saber como é que a gente é fora do ar e coisa do gênero. Isso tem a ver com a nossa humanidade. E eu creio que vamos sentir falta da humanidade se o robô nos substituir em algum momento e vamos retomar o passo. Maravilha. Bom, muito obrigado, André, muito obrigado, Emerson, foi um papo excelente. O Conexão Mota fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site www.jp.com.br. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, análises, comentários e acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Conexão Mota. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.